Fala galera, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação do WM Concursos. Sejam todos muito bem-vindos. Bacana? Vamos trabalhar hoje uma matéria de grande importância, de grande relevância para a sua prova. São os crimes contra a administração pública. Artigo 312 ao 327 do Código Penal. Galera, fiquem atentos, né? Vamos hoje potencializar os nossos estudos para maximizar os nossos resultados. Bacana? Matéria de grande importância para a sua prova, pessoal. Com certeza, sem sombra de dúvida, pode vir uma questão certa aí, né, dos crimes contra a administração pública. Então, é de grande relevância que você faça esse estudo conosco e, logicamente, faça aquela revisão e bateria de exercícios, de fato, para potencializar os estudos e maximizar os seus resultados. Bacana? Então, vamos começar aí, então, vamos dar início ao nosso estudo. Então, os crimes contra a administração pública. Vamos lá. Caminha. Primeiro, então, do título 11º, do título 11, dos crimes contra a administração pública. Primeira coisa nós vamos destacar, né, os crimes. Primeiro, lá no artigo 327, vai falar um pouco quem seja, né, o funcionário público. Logicamente, né, alguns professores gostam de destacar o que seja funcionário público agora, mas eu vou destacar lá ao final. Vou seguir o trâmite, né, artigo por artigo, os principais pontos de cada de um deles, para que a gente possa ter resultados positivos na sua prova. Bacana? Mas vamos caminhar. E lá no 327, quando eu vou falar sobre o funcionário público, a gente retoma o nosso estudo nesse sentido. Então, primeiro, nós vamos destacar peculato. Então, os crimes contra a administração pública. Nós temos aí vários tipos de peculato, a partir do 312 do Código Penal. O peculato, apropriação, desvio. Aí nós temos aí o 312, o parágrafo 1º, o peculato, furto. Nós temos aí o 312, o parágrafo 2º, peculato culposo. E a partir do 313, nós temos aí o peculato mediante erro de outrem. Então, é de grande importância esse crime para que tenhamos o devido conhecimento. Então, vamos lá, vamos ver cada um desses tipos de peculato. Logicamente, né, os pontos principais. Caminhamos. Vamos lá, então, peculato caput, artigo 312. Pessoal, logicamente, os crimes, interessantes a gente destacar, né, principalmente, o que cai muito na prova, a gente vê a literalidade do texto, né, da norma, da lei, o princípio da legalidade, cai aquele ali, né, o texto objetivo. Logicamente, algumas bancas, alguns tipos de concurso gostam de cobrar a doutrina, o que entende a doutrina majoritária, minoritária, e o entendimento, inclusive, das cortes, né, a Corte Superior nossa, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, né, os nossos órgãos máximos aí, do Brasil, da República Federativa do Brasil, né? Mas no caso em tela, esse nosso estudo ele vai abarcar, né, principalmente de maneira objetiva. Professor, o que é objetivo? O texto da lei, né? Que grande parte dos concursos cobram esse texto da lei. A gente vai entender, né? Vai entender e, logicamente, você vai fazer aquela revisão, principalmente através de exercícios. Então, vamos lá, 312 caput. Apropriar-se, e outra coisa, cuidado para com os verbos. Os verbos é o que vai facilitar você acertar ou errar na hora da tua prova. Então, decore os verbos. Quando eu falar apropriar, desviar, a gente já tem aquela situação do peculato. Eu tenho a situação, por exemplo, da exigência, da solicitação, receber ou aceitar promessa, que cada um tem o seu crime. Então, principalmente, entendam e decorem os verbos. Porque, de fato, são eles a grande facilidade de você pontuar, né, gabaritar nesse tipo de questão, nesse tipo de prova, ok? Então, vamos lá. Passando as dicas, vamos para o texto mesmo, matéria. Apropriar-se ou funcionário público, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, vejamos, então uma ideia aí, não é somente um bem para público, também um bem que envolve um bem particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou seja, do cargo de funcionário público, ou desviá-lo. Olha que interessante, então nós temos aí dois verbos aqui, ó, o apropriar-se e o desviá-lo. Desviá-lo em proveito próprio ou alheio, ou seja, desvio em função de terceiro, no caso em tela, proveito de terceiro. Então, vamos lá destrinchar isso aí. Primeiro, apropriar-se. O que seja a doutrina, o caráter, a hermenêutica do que seja apropriar-se, né? Inverter o ânimos da posse, tornar como proprietário para si, apoderar-se indevidamente, como se fosse o dono, né? É o uti dominus, ou seja, inverte o ônus, né? O ânimos da posse. Então, apropriar-se se toma aquela propriedade como se fosse sua, né? Vejamos, nós temos aí um bem da administração pública, um computador que está em cima sobre a sua mesa.
Vem um servidor que utiliza da sua função em razão do seu cargo de funcionário público e ele toma aquele computador como se fosse seu, leva para casa. Não, agora esse computador que eu utilizo, agora ele é meu, né? Eu fiz aquela apropriação. Eu tomei como propriedade, eu apoderei-se de maneira indevida aquele bem que não é meu, e sim da administração pública. Bacana? E o segundo verbo, desvio, né? O desvio no caráter, né? A exegese, né? É o estudo, esse diálogo das interpretações, fala que é aquela ideia de uma destinação diversa, né? Eu dou um destino diverso daquele que, de fato, a administração pública tem por objetivo, tem por finalidade. Eu dou um destino diverso da qual ela foi destinada à sua função, né? Então, apropriar-se e desviar-se o funcionário público, né, de dinheiro ou valor de qualquer outro bem imóvel público ou particular. Olha que interessante. Então, dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, ou seja, não só o dinheiro, mas qualquer outro desvio, né, que tem ali aquela vantagem indevida, público ou particular. Professor, particular também? Sim. Aquele bem, por exemplo, que esteja na posse da fazenda pública, seja, por exemplo, temporariamente, ou, por exemplo, um bem foi apreendido temporariamente, ou mesmo guardado, né? Às vezes ele está sendo guardado pela administração pública, um bem de terceiro, né? No caso, por exemplo, de um arresto, penhora, né? A administração pública ela retém aquele bem até que se decida, né? Judicialmente sobre determinada situação. Então, pode ser também um bem particular que esteja em posse da administração pública. E de que tenha posse em razão do cargo. Então, na verdade, o funcionário, pela razão do cargo a qual ele exerce, né, ele apropria ou desvia aquele bem que não é dele, é um bem da fazenda pública ou é um bem particular que esteja em posse da fazenda pública. Bacana? E, pessoal, já trazendo um pouco de doutrinas nesse respeito, algumas bancas gostam de cobrar. Isso nós temos o funcionário que pratica os crimes contra a administração pública. Agora, mas tem casos que o próprio ordenamento ele garante, ele dá essa excepcionalidade de um particular também cometer um crime contra a administração pública, no que tange lá o concurso de pessoas por força do artigo 30 do Código Penal, que via de regra é o funcionário que comete. Mas se ele estiver agindo, né, se ele tiver lá aquele particular, se ele estiver agindo, por exemplo, como coautor ou partícipe, ele auxilia, ele induz, ele instiga, de qualquer forma ele participa naquela apropriação, naquele desvio, esse particular, por força do artigo 30 do Código Penal, lá no finalzinho, ele responde também, no caso, pelo mesmo crime. Se ele saber, né, se ele souber de fato que aquela pessoa é funcionário público, a qual ele está auxiliando, prestando esse apoio. Vamos ver aí o caput do artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, o elementar do crime, apropriar-se e desviar-se, né? O seu particular, ele dá aquele auxílio, então ele responde concurso de crimes, né? No concurso de pessoas, desculpe-me, retificando, concurso de pessoas por aquele crime que está praticando o agente ou funcionário público. Logicamente, se ele não sabe da condição, ele pratica outro crime, mas não de contra a administração pública. Por exemplo, ele vai lá e subtrai um bem, né, da administração pública, aí vai responder lá por furto, né? Ele vai responder lá, no caso, em um peculato furto, ou um peculato apropriação ou desvio. No caso inteiro, ele tem o elementar do crime, ele sabe da situação de funcionário público da qual ele está auxiliando, aí ele responde pelo mesmo crime. Então, tem esse caráter de excepcionalidade, em onde o particular ele pode responder, sim, pelos crimes contra a administração pública. Mas, via de regra, né, são cometidos tais condutas, né, são punidos os funcionários públicos. Bacana? Vamos lá. Então, pena, reclusão de 2 a 12 anos de multa. Caminhando. Vamos ver agora o peculato na situação de furto, chamado peculato furto ou peculato impróprio. Aplica-se a mesma pena, o funcionário público, embora tendo a posse do dinheiro, não tendo a posse, olha que interessante, ele não tem a posse, ou seja, não está na responsabilidade dele, não tem a posse do dinheiro, valor ou bem, ele, o que ele faz? Ele subtrai ou concorre para que seja o que, amigos? Subtraído. Olha só, ele subtrai, né, a gente tem lá no caput do artigo 155, né, a subtração, né, o furto, né? Aqui no caso,
ele responde o peculato furto. Aí, o que ele faz aqui? Ele subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da sua facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Olha que interessante o caso em tela aqui, ó. Ele não tem a posse, mas ele utiliza da facilidade, porque ele está lá ó, trabalhando de maneira conjunta com os demais servidores, funcionários. Ele utiliza daquela facilidade de entrar em certas repartições e realiza aquela subtração. Ou ele realiza, ou ele concorre, por exemplo, ele sai da sua repartição, ele deixa a porta aberta e avisa, né, às vezes um comparsa, e fala um partícipe, né, ó, estou deixando a porta aberta, é só ir lá e subtrair aquele computador. Ou seja, o peculato furto. E no caso em tela, o particular também responde peculato furto, se souber, né, da condição de servidor e apropriar, subtrair aquele bem. Logicamente, se vem, né, um particular, um cidadão infrator, ele pula a janela de uma repartição e subtrai um computador, aquele ali não vai responder por peculato furto, não. Ele vai responder por furto, o artigo 55 do Código Penal. Bacana? Nós temos aí essas diferenças. A elementar do crime, ele sabendo dessa condição do companheiro lá, do autor do fato, ele responde no concurso de pessoas por força do artigo 30 do Código Penal pelo mesmo crime. Mas ele tem que saber da condição e realizar a subtração em situação de coparticipação, de partícipe, né, da modalidade criminosa. Então, esse aqui é o peculato furto, ou chamado também de peculato impróprio. Bacana? Continuemos. Peculato culposo. Aqui, saímos da situação lá do dolo, da intenção, de assumir o risco pelos seus efeitos. Nós temos aqui a culpa, negligência, imperícia e imprudência. Principalmente porque o cara foi imprudente. Vamos lá. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, o que ele vai responder? Detenção de 3 meses a 1 ano. Ele não teve o dolo, ele não teve aquela ideia, aquela finalidade, aquela finalística de subtração, de desvio ou apropriação. Aqui no caso em tela, ele foi imprudente às vezes. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Um servidor na repartição, né? Ele sai da repartição, vai conversar com seus colegas e deixa o celular funcional, o celular que é da instituição, da fazenda pública, em cima do balcão. E sai e vai tomar café, esquece aquilo ali. Ou seja, ele teve intenção? Não. Mas ele foi imprudente, ele deixou de observar as cautelas necessárias para a proteção do bem da fazenda pública? Sim. Então ele responde de peculato culposo. Bacana? Isso é importante a gente saber. E olha que interessante a situação aí do parágrafo 3º. Se no caso em tela, no peculato culposo somente, se ele fizer a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Ou seja, não há, se antes de entrar no trânsito em julgado, ele fizer a reparação do bem, não há que se falar em punibilidade. Extingue-se a sua punibilidade. Bacana? Então, ou seja, se precede, se é antes dado o trânsito em julgado, né, se ele faz a reparação à fazenda pública daquele bem que foi subtraído, não foi, na verdade, por exemplo, se foi subtraído pela sua situação de peculato culposo, né, foi imprudente deixar aquele bem, se ele reparou no bem o dano lhe causado, extingue a punibilidade. Agora, se foi após o trânsito em julgado, reduz de metade a pena imposta. Ou seja, vai reduzir a pena pela metade se foi pós o trânsito em julgado, foi pós a sentença irrecorrível. Mas lembrando que essa situação de extinção da punibilidade e da redução da pena pela metade é só na situação do peculato culposo. Beleza? Não traz extinção de punibilidade e nem redução da pena pela metade se foi o peculato desvio, apropriação ou furto. Não. É somente para o peculato culposo. Bacana? Esse é um ponto de grande relevância para a sua prova. Show de bola? Podemos prosseguir? Vamos lá. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se, né? Nós destacamos, né? O apropriar-se, tomar como para si aquele bem que não é dele, né? Tomou para si aquele bem, ele apropriou-se, né? De que, professor? De dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu
o erro de outrem. Olha só, outra pessoa da administração pública, por exemplo, errou e ele, por exemplo, realizou o pagamento duplicado na conta de um funcionário. E ele, né, permaneceu inerte, ficou calado. Ele se apropriou de um bem, de um valor que não era devido. Ou seja, a gente chama isso de peculato estelionato. A doutrina entende como peculato estelionato. Ele, no caso inteiro, ele ficou calado. Ele apropriou-se de um bem o qual não era dele. Um peculato estelionato. Bacana? O delito se consuma no momento em que o agente percebe o erro de terceiro e não o desfaz. A partir do momento que você tomou conhecimento daquele erro, levar ao conhecimento da autoridade competente. E não o faz, crime, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bacana? Lembrando que o erro deve ser espontâneo, né? O erro deve ser espontâneo da pessoa. Se foi provocado por funcionário, logicamente vai cometer outro crime. No caso aí, o estelionato. Do 171 do Código Penal. Bacana? Vamos lá. Caminhemos. 313A. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Vejamos. Nós temos aí, no 300A, né, inserir ou facilitar. Ou seja, se inserir, você coloca informações, né? Ou facilitar, você dá aquela possibilidade, aquele acesso, né, com maior facilidade. O funcionário, olha aqui no caso de tela, aqui, ó, ele é o que, pessoal? Autorizado. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de quê, meus amigos? Dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos. Olha só, então, primeira expansão, o elementar aí, inserir ou facilitar que seja inserido dados falsos, né? O funcionário autorizado, ou seja, ele tem acesso ao sistema, ele insere ali, né, no seu sistema dados falsos, que não condiz com a verdade, né? E ele facilita, ele dá ali um acesso para as pessoas fazer aquela inserção de dados falsos. E no segundo momento, né, altera ou exclui dados corretos, indevidamente dados corretos. Ele entra no sistema, ele está devidamente autorizado, ele entra no sistema e ele altera ou ele exclui dados corretos. Professor, me dê um exemplo disso, mas lembrando, nós chamamos a doutrina chamado de peculato eletrônico. Né? A doutrina tem esse entendimento. E lembrando que a situação de crime próprio, né? Só o funcionário autorizado que realiza a conduta. Exemplo, inserir, por exemplo, o caso em tela, inserção de dados, por exemplo, insere uma multa. Né? Nós temos aí órgãos, departamentos de trânsito, o cara faz uma inserção, o funcionário faz uma inserção de uma multa, qual é indevida, né? Dados falsos. Outro exemplo, esse mesmo funcionário, ele vai e altera aquela multa, aquele valor, né? Que é devido o cidadão pagar pelo cometimento irregular de trânsito de uma pessoa, ele altera aquele valor, né? Ou exclui, tira aquela multa lá, por exemplo, o cidadão foi pego na situação de alcoolemia, embriagado, sintoma de embriaguez. E aquele funcionário autorizado, o que ele faz? Ele tira aquela multa lá, né? Altíssimo, valor alto, para que a pessoa deixe de pagar. Ela faz a inserção, né? Altera, coloca dados falsos, ou altera e exclui dados, né? Indevidamente, o quê? De maneira indevidamente, o quê? Corretos, né? Então, isso é importante para saber a diferenciação para a sua prova. Olha lá, e aonde que ele faz isso, né? Nós destacamos nos sistemas informatizados e bancos de dados de quem, professor? Da administração pública, né? Não é de empresa privada. Nós estamos falando aqui dos crimes contra a administração pública. Logicamente, né? Altera os sistemas de banco de dados da administração pública. Bacana? E tem uma finalística também, olha lá, ó. Com o fim de obter uma vantagem devida para si ou para outra, ou para causar dano. Né? Às vezes insere uma multa lá para um cidadão que ele quer prejudicar, ele quer causar dano a terceiros. Por exemplo, comete tal crime. Beleza? Continuemos. 313B. Aqui no caso de tela, eu não vou mexer com dados. Nós vamos mexer o quê? Com o sistema ou programa. 313B, a alteração no caso em tela aqui, não é de dados, e sim do sistema ou programa. Então vamos lá.
modificar ou alterar o funcionário, o que, pessoal? Sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Então, o que visa proteger aqui a administração pública, né? Os dados do 313A visa proteger os dados e no 313B visa proteger o sistema de informação, programas da administração pública, ou seja, para que elas ficam protegidas, guarnecidas, e, de fato, quem modificar sistema de informação ou programa comete o crime do 313B. Bacana? Então, lembrando, o 300A mexe com dados, altera dados. O 313B, ele altera dados de informação, mexe com o sistema ou programa. Bacana, pessoal? Vamos finalizar o nosso bloco e vamos dar uma pausa, tomar uma água, tomar um café e a gente retorna no próximo bloco. Um grande abraço. WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. Grande abraço.